E aí eu queria que você começasse lá do começo mesmo, assim. Qual começo? Tem tantos começos. A sua família é de rádio, né? Seu pai trabalhava com rádio. Na verdade ele trabalhava numa rádio, mas exatamente. ele nunca foi de rádio. Ele não é da área de comunicação. Mas você Minha respirava? Mãe era... Então, você respirava isso ou não? Não. Quando eu nasci, ele já tinha saído da rádio e ela já tinha parado de trabalhar. Ela parou de trabalhar antes de eu nascer. Então eu soube disso só por foto. Entendi. Tem fotos da minha mãe com aquele microfone grande de rádio, sabe? De 1960. Então eu vi isso, mas nunca fui influenciada por esse ambiente. Não tenho outros jornalistas na família. E tive muita dúvida na hora de fazer efetivamente o vestibular, porque eu tinha um leque de interesses muito aberto, então não necessariamente eu sabia que eu ia ser jornalista. Eu sabia que eu queria estar onde as coisas estivessem acontecendo. Isso, número 1. Número 2, eu sabia que eu queria viajar muito. Talvez por ter nascido em Brasília, você fica tão limitada no espaço, né? Assim, Brasília era tipo um faroeste, né? Quando eu nasci, em 1965, Brasília era uma cidade era um cerradão. Aquelas árvores retorcidas, aquele terrão vermelho, que na época de chuva virava um barrão vermelho. E nada perto, né? Tudo ficava tipo a 1000 quilômetros de distância. Entendi. Então, eu queria muito conhecer outros lugares, queria muito ver o mundo. E foram essas duas coisas basicamente que me moveram, né? Curiosidade de estar onde a história tivesse. O clique foi na hora do vestibular, assim, que você falou, ó, vou virar jornalista. Antes disso, eu via coisas que, sabe aquelas sonho de menina? Eu via Mary Tyler Moore, que era um enlatado americano, de uma jornalista Puta que morava... Exatamente. E falava assim, puxa vida, essa vida não é ruim, eu acho que eu queria essa vida pra mim. Eu não era tipo a menina casadoira, entendeu? Que queria, que tinha o sonho de entrar na igreja, de Véu Grinalda, de ter 5 filhos. Esse nunca foi o meu sonho. E você sabia, por exemplo, que você não ia escrever para jornal ou para revista? Pelo contrário, eu tinha certeza que eu ia fazer jornal. Era isso que eu queria. Também influenciada por aquele momento. E eu sabia que eu queria fazer jornal. Muito, eu acho, influenciada por um momento em que o jornal impresso era hipervalorizado, era o que havia de nobre na profissão, e a televisão era hiper desvalorizada enquanto veiculadora de notícia. A TV era um instrumento de entretenimento. Também, né? A gente estava vendo a abertura, os jornais tinham um papel totalmente diferente. Totalmente diferente. As TVs, na época, existia uma TV, a TV era hegemônica, era a Globo. A Globo estava muito atrelada à ditadura militar, então você não tinha... O romantismo do jornalismo não estava na televisão, estava nos jornais. E era isso que eu queria fazer, queria fazer jornal. Foi um acaso completo eu ter ido parar em TV. E aí, então conta isso. Então, como foi é que assim, eu trabalhava em rádio, porque eu já tinha me formado em rádio, TV e cinema, e tinha mais 6 meses para me formar em jornalismo. Então eu não tinha o MTB de jornalista, e eu precisava ter, porque o sindicato em Brasília era muito forte. Enquanto isso, eu passava um tempo ali na rádio, porque eu também sabia que não era rádio. Embora eu tenha me apaixonado pelo veículo, hoje eu amo rádio, adoro rádio. E, ao mesmo tempo, eu fazia algumas matérias como freelancer para uma revista chamada Senhor. Depois a revista virou Isto é Senhor e depois é isso aqui, né? E eu trabalhava para Senhor em regime de freelancer. E o diretor da Senhor em Brasília na época, que era o José Carlos Bardavil, que já morreu, ele dizia para mim, você tem que fazer televisão, você tem rosto para TV, você tem voz para TV, você vai se dar muito bem na TV. E eu dizia, não, eu pensava comigo, não quero. Aquele veículo pequeno, não quero, eu não fiz jornalismo para isso. Vou virar um robô, coisa, né? Exatamente. Mas um dia, eu era muito agradecida a ele, obviamente, eu precisava daquele dinheiro, daquele freelancer, eu era uma dura. E ele me levou para fazer um teste numa TV que era a retransmissora da Manchete em Brasília, que era a TV Brasília. Eu fui lá, fiz o teste, eles gostaram, botaram o meu teste no ar e disseram assim, puxa, vem para cá trabalhar no jornalismo local. E eu estava ali meio, né, meu período na rádio acabando, eu tinha só aquele freela, fui. Falei, vou enrolar aqui até me formar em jornalismo. E foi exatamente isso, eu passei menos de 6 meses lá. Mas foi um período em que eu apareci, porque eu acho que realmente eu já tinha talento para aquilo, hoje olhando para trás eu vejo, e aí comecei a receber convites. Um deles foi da Globo, em abril de 87, eu fui para lá e fiquei lá 18 anos. Na verdade, antes disso teve um episódio engraçado, a Bandeirantes, que hoje é Band, mas a Bandeirantes se instalou em Brasília. Brasília era, como eu te disse, um nada, Brasília tinha
pouquíssimas emissoras de TV, a gente não via a imensa maioria da programação das grandes TVs brasileiras, porque elas não estavam em Brasília. E não tinham retransmissoras em Brasília. E a Band estava se instalando em Brasília. E todos os jornalistas que por acaso faziam televisão foram lá levar suas fitinhas, suas matérias, né? E eu também fui. Precisava de dinheiro, falei, bom, quem sabe, né? Claro. Levei. E aí a pessoa que me atendeu disse assim, olha, volta daqui a uma semana. E eu voltei. E aí quando eu cheguei lá uma semana depois, essa pessoa virou para mim, uma editora, e falou assim, olha, eu olhei bem a sua fita. Faz uma coisa, filha. Desiste de televisão. Sensacional. Você nunca vai ser repórter de televisão. Você não tem o menor talento para televisão. Tô te falando isso de boa vontade, para você escolher outro caminho, porque você é jovem, você ainda pode escolher outra coisa. Ela era uma pessoa do bem. Porque ela era uma pessoa do bem e tudo, tal. Quem sabe jornal? Vai para jornal, porque talvez você apura bem. É que você e o vídeo não conversam. Ai. Falei, tá bom, peguei minha fitinha, botei debaixo do braço, saí de lá, falei, bom, não é televisão mesmo que eu quero, né? É jornal, então deixa pra lá. Um dia depois Mas do aí, outro. aí alguns, sei lá, 2 meses depois, eu acho. E essa pessoa existe ainda? Existe, eu dei emprego pra ela quando eu fui pro SBT. Olha só, o destino é maravilhoso. O destino é incrível, né?